Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer estar com vocês novamente, mas antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que deixem lá o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você saiba dos próximos vídeos que eu estarei lançando, tá bom? Vamos falar sobre o inferno, né? Mais uma vez, vamos relatar aqui sobre o inferno dos crentes, dos evangélicos, né? Que inferno é esse? Que eles chamam de lugar espiritual de fogo. Que mais uma vez eu vou mostrar para vocês que é tudo mentira, tá? É porque na verdade todos os crentes vão para o inferno. É verdade, todos os crentes vão para o inferno, todo mundo, eu, você, católico, macumbeiro, todos vão para o inferno. Porque mais uma vez eu quero deixar bem claro que inferno é uma palavra tirada do grego, do hebraico, né, do Geena, do Hades, do Sheol, que é sepultura, que é lugar dos mortos, cemitério, para onde as pessoas que morrem são enterradas. Ali é o cemitério, ali é a sepultura, ali é o inferno, tá bom? O que significa inferno? Do hebraico, Sheol, Geena, que significa sepultura, o Hades do grego, né, lugar dos mortos, entendeu? Que na realidade, quando Jesus falava de inferno na Bíblia, é que a nossa Bíblia hoje, ela é traduzida pelos padres católicos, tá bom? Os evangélicos andaram criando suas Bíblias também, mas não deixam de aplicar as mesmas palavras que os católicos colocaram, como o então padre Jerônimo, na época de Roma, né, que começou a reescrever a Bíblia na sua linguagem, no latim, tá bom? E aí, depois, Martim Lutero traduziu para o alemão, teve outros franceses que traduziram também para francês, para inglês, e então, o nosso amado padre, né, querido João Ferreira de Almeida, que era padre português, traduziu para o português a Bíblia, tirando os livros que tinham e refazendo tudo, certo? A nossa Bíblia é adulterada, nossa Bíblia não é original, porque quem escreveu a Bíblia foram os judeus. A Bíblia ortodoxa judaica tem outros livros a mais, tem livros de Macabeus, de Tobias, da sabedoria, e que não tem na nossa, porque a nossa Bíblia ela é atualizada e corrigida por esse padre João Ferreira de Almeida, que fez um favor para a sua religião, para a sua igreja, de colocar palavras aqui que não estão no original do hebraico, não estão no original do hebraico da Bíblia judaica, tá bom? Eu vou mostrar para você por quê. Ó, aqui em Mateus, no capítulo 18 de Mateus, tem um relato de Jesus que fala sobre queimar no inferno. Vamos lá. Ele fala assim no versículo 7, ó. Ai dos escândalos do mundo por causa dos escândalos, porque é melhor que venham, que venham escândalos, né? É inevitável, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele homem porque um escândalo vem, certo? Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti, porque melhor é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tu tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Vou explicar aqui. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o fora e atira-o para longe de ti. É melhor te entrar na vida com um só olho, do que ter os dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Preste atenção. Primeiro, você vai entender, e você já entendeu, inferno é sepultura. O inferno que Jesus fala aqui não é o inferno que os crentes criaram com a igreja católica, tirado do grego, do deus Poseidon, do deus Zeus, daqueles deuses gregos, da mitologia grega, né? Que criaram ali
a partir daquela mitologia, daquela cultura grega, criaram esse inferno, esse demônio, esse Satanás, esse diabo de chifre, de rabo e com um garfo na mão. Você pode ver isso. É tirado do grego, o Hades, o deus do Hades. Ele era o deus dos mortos, que habitava nas profundezas do inferno, que os católicos criaram. E os crentes adotaram isso. Entendeu? É interessante que você descubra as coisas, você procure saber. Porque Jesus falando isso aqui, era um exemplo. Isso aqui é uma força de expressão, certo? Para os judeus, não é para nós. Ele falava para os judeus que era muito melhor que você entrasse no reino de Deus com um só olho, do que com os dois, você ser lançado no fogo eterno, no fogo do inferno, que é o cemitério, que é a sepultura, certo? Eu vou lhe explicar por quê. Interessantemente, meu amado, 3 coisas os pastores usam nas igrejas para segurar os crentes. 3 coisas importantes, são frisadas, que seguram os crentes. O que é que prende um crente numa igreja? O que faz o crente estar dentro de uma igreja evangélica é 3 coisas. Primeiro, ele tem medo de ir para o inferno, tem medo de perder a salvação e medo do diabo. Olha só, que para eles o diabo é uma criatura, é um ser de cauda, de chifre, que tem garfo, é um espírito transformado num bicho grande, demônio, vermelho, um demônio vermelho, um Satanás, que eu não sei de onde eles tiraram isso, que a Bíblia não fala aqui em diabo nem em Satanás vermelho. A Bíblia não relata que diabo e Satanás eram um ser de cauda, com chifres, que usavam garfo, não. O único local, a única cultura que mostra isso é a cultura grega, certo? É a cultura grega. É tirado da mitologia dos gregos, que criaram esses deuses. E os católicos colocaram na igreja para amedrontar o povo. E os evangélicos adotaram também nas suas para amedrontar o povo. Por causa desse diabo, por causa desse Satanás, de vermelho, de chifre, os crentes vivem lá dentro com medo. Por causa desse inferno criado pelos católicos e os crentes adotaram, eles vivem lá com medo. Com medo de queimar nesse inferno se perder a salvação. Isso é um absurdo, uma ignorância muito grande de quem não tem o entendimento da graça de Cristo. Essa é a verdade. Entendeu? O que acontece então? Vamos ver aqui uma coisa muito importante que acontecia em Jerusalém, em Judá, na época do rei Josias. Na época do rei Josias, ele destruiu esses altares que o povo sacrificavam, queimavam seus filhos e suas filhas a um deus Moloque, tá? Que era um lugar do Rinom, Vale de Rinom. Isso fala claramente na Bíblia. E é disso que Jesus está falando aqui. Certo? Eu vou explicar para você o que foi que o rei Josias fez com esse lugar. Lá em Jerusalém. Era o povo de Judá que fazia isso. Preste atenção. Vamos ver Jeremias aqui. Jeremias. Vamos lá. Jeremias capítulo 7. Certo? Jeremias capítulo 7. Vamos lá. Jeremias 7, 30, 31. O que diz aqui, ó? Jeremias capítulo 7, 30, 31, os versículos. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a contaminar, certo? E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom. Rinom, certo? Se você analisar bem, procurar saber que Rinom, quando fala aqui Rinom, está sendo algo como sacrifício, como local de sacrifício, certo?
que pode ser o Sheol, o Gênesis, se você pesquisar. O Vale de Rinom. O que era o Vale de Rinom aqui na Bíblia? E ele vai falando aqui, ó. Para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei e nem me subiu ao coração. O próprio Deus falando que o povo de Judá edificaram seus altares, né, no Vale de Rinom, para queimar seus filhos e suas filhas ao deus Moloque, deus pagão, criado pelos homens, um ídolo, que Deus não ordenou. Deus nunca passou pela mente dele, nem pelo coração, de queimar ninguém. Se o próprio Deus nunca teve essa ideia de queimar as pessoas, então por que ele iria criar um inferno de fogo para lá colocar as pessoas para serem queimadas? Ah, mas Jesus falou que ali é um lugar reservado para o diabo e para os seus anjos, e todos aqueles que morrem sem Jesus vão queimar no inferno. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Por que está escrito isso nessa Bíblia aqui? Na tua Bíblia, na Bíblia dos crentes, do católico, está escrito por quê? Porque foi traduzida pelos católicos. E João Ferreira de Almeida, teu querido amado pelos crentes, fez o favor de colocar esse nome na Bíblia. Certo? Por quê? Porque o nome inferno, eles dão uma ideia que é algo terrível. Inferno. Quando a pessoa fala em inferno, ai meu Deus do céu, Ave Maria, não sei o que, Jesus está queimado. Inferno. Quer dizer, eles têm uma ideia que é um lugar terrível. Eles têm a ideia de que inferno é um lugar que as pessoas vão queimar sem Jesus. Como, meu amado? Onde é que está escrito isso? Não pode, você não tem que acreditar. Você já nasce sabendo que existe inferno, demônio, satanás e diabo. Porque vocês nascem debaixo de uma religião católica ou evangélica. E aí você vai tendo essa ideia dos seus pais, dos seus familiares. Você vai crescendo com essa ideia de que existe satanás, diabo e inferno como uma criatura, como um lugar de fogo. E isso não é verdade. E isso não é verdade, que você pesquisando você vai entender que o inferno é a sepultura, o cemitério. Mas por que tem na Bíblia o nome inferno, que fala que é um lugar de fogo? Por quê? Porque você tem que entender que esse local aqui, Geena, né, Rinom, né, que era um lugar onde os povos queimavam suas crianças, o rei Josias, ele transformou num lixão em Jerusalém. E a partir de então, os animais que morriam, as pessoas que morriam, os assassinos que eram crucificados nesse lugar, pelos romanos também, eram queimados, muitos até queimados vivos. Eles queimavam ali os corpos, para que não ficassem apodrecidos na terra, certo? E ali tinha assim como, e aquele lixão, ele criava um gás metano. Você sabe que tem lixão nas cidades hoje, e se você acender um fósforo ali, acende-se um fogo que não se apaga. Era o que Jesus falava, fogo eterno. É uma metáfora, era apenas uma força de expressão, um eufemismo que ele estava falando. Ele falava, o fogo que nos apaga. Serão queimados nesse fogo, porque ali era onde eles queimavam as pessoas, nesse lixão. Porque você pode ver que lá em 2 Reis, né? Aqui no livro de Reis, vamos lá, no livro de Reis então. O que fala aqui? 2 Reis 23. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 23, vamos ver o que diz aqui, né? 23, 10. Olha só, o que diz aqui? Essa mensagem aqui de Jeremias está também aqui no livro de 2 Reis, certo? 2 Reis, por quê? Porque no capítulo 23 de 2 Reis, o rei Josias, ele diz o seguinte, Josias renova a aliança do Senhor. Por quê? Porque o povo, se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que o povo estava profanando o santuário de Deus. Então o rei Josias ordenou a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém que se reúnam e reuniram a ele. Se reuniram a ele, né? Então o rei ordenou. E todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram com ele, né? O rei propôs uma reunião.
O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Entendeu? Desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da justiça que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez a aliança perante o Senhor, para seguirem o Senhor e guardarem os seus mandamentos e seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo apoiou esta aliança. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá, certo, estabeleceram para incensarem sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todos os exércitos dos céus. Aqui o povo tinha essas práticas profanas e heresias, né? Eles eram pagãos, adoravam esses deuses pagãos que estavam causando ira em Deus. E o rei Josias reuniu todo o povo, os profetas, reuniu os anciãos, a guarda, para tirar tudo isso, para fazer uma limpeza no templo. Entendeu? Porque o povo estava profanando o templo. O povo estava adorando a lua, o povo estava adorando o sol, estava adorando o céu, as estrelas, como deuses, queimando até crianças. Você vai ver só, que é o que diz em Jeremias. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando para fora de Jerusalém, até ao ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Berseba. E derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que estava à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, que nem fala lá em Jeremias, vale de Rinom, para que ninguém fizesse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Eles, povo de Israel, povo de Judá, queimavam seus filhos e suas filhas a esse deus Moloque aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse mais passar seu filho ou a sua filha pelo fogo ao Moloque. Acabou o sacrifício ali. Aqui, Josias, ele transformou aquele lugar num lixão de Jerusalém, certo? Onde o povo queimava suas crianças como sacrifício a esse deus Moloque. Coisa que Deus nunca mandou fazer, como ele diz lá em Jeremias, certo? Então, a ideia absurda de queimar pessoas, essa ideia de inferno de fogo, onde as pessoas vão queimar eternamente, é coisa do homem, é coisa da religião, mitologia grega, é cultura de um país, de uma nação, certo?
Mas se está nessa Bíblia aqui, o que eles estão falando aqui é porque foi colocado como este nome, porque o original do hebraico, você tem que entender uma coisa. Há muitos anos, né, eles escravizaram as pessoas com essas ameaças de Satanás, de diabo, de inferno, de lago de fogo, porque o povo não entendia. Todo crente que vive dentro das igrejas vive com medo do diabo, do inferno, de perder a salvação. Essa é a verdade. 3 coisas os pastores usam nas igrejas para segurar os crentes. Eles tiraram da igreja católica. Eles tiraram, vem da cultura católica, o que os crentes fazem nas suas igrejas, a respeito de inferno, de diabo e de Satanás. Agora, quem foi que colocou essas palavras da Bíblia, diabo, Satanás e inferno? Foi o então nosso querido Padre João Ferreira de Almeida, na sua tradução da Bíblia, certo? Na Bíblia original do hebraico, dos judeus, não tem essas palavras. Não tem essas palavras no original da Bíblia. A Bíblia original dos judeus não tem no hebraico. Por quê? Onde você vê falando aqui em inferno, na verdade ali, ele foi João Ferreira de Almeida que colocou. Porque no lugar daquela palavra inferno ali, era para ter Geena, era para ter Sheol, Hades ou sepultura, certo? Mas ele colocou inferno. Você vê lá, com toda a palavra que tem na Bíblia aqui, nessa Bíblia falando de inferno, essa palavra inferno não existe na Bíblia original dos judeus, no hebraico, porque não é inferno, é Geena, é Sheol, é Hades ou sepultura, lugar dos mortos, cemitério, túmulo, certo? Agora, por que ele colocou inferno? Porque está na igreja católica, porque ele era católico, ele era padre, tá bom? Era um português padre, certo? Os crentes o adotam como um cristão, como uma pessoa que se converteu, um crente de Jesus, não, nada disso. Ele traduziu para o português e ele colocou. E a palavra Satanás que você vê nessa Bíblia, diabo, no original do hebraico, não é Satanás nem diabo, é opositor. Porque diabo e Satanás são apenas metáfora, são força de expressão, é um eufemismo, é apenas um exemplo. É como se hoje nós falamos também com força de expressão, quando nós dizemos assim, ó, eu tô com uma fome de leão. Quer dizer, você é um leão? Não, você usou apenas uma força de expressão, que você está com fome como se fosse um leão, mas você não é um leão, certo? O asfalto está pegando fogo. Mas o asfalto está pegando fogo? Você vê fogo no asfalto? Não. Por que você fala isso? Porque o asfalto está muito quente. E você usa uma força de expressão dizendo, o asfalto está pegando fogo. Assim foi o que Jesus falou. É assim que Jesus está falando aqui em Mateus. Que é melhor, né, do que você entrar no inferno de fogo queimando eternamente. Ele é uma força de expressão. Porque o fogo lá do lixão criava um gás metano por causa dos corpos que eram queimados e do lixo das pessoas. Como você vê no lixão da cidade hoje, lá eles têm aquele gás, o lixo ele produz um gás metano que você acende ali e o fogo não se apaga, fica queimando como se fosse eternamente. Mas é eternamente? Não, é só uma força de expressão que Jesus usava e os crentes não entendem isso. Eles usam isso para colocar medo nas pessoas. Essa é a verdade. Mateus 25, 41 fala o seguinte. Mateus 25, 41. O que diz aqui em Mateus 25, 41? Então, Mateus 25, 41, Jesus fala assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu já disse que diabo aqui não é uma criatura de chifre, não é um ser criado pelos crentes, pelos católicos, não é mitologia grega. Diabo aqui é opositor. Quem era o diabo opositor aqui? Desde o início era Adão. Jesus já falou isso, que os fariseus eram filhos do diabo, quer dizer, filhos de Adão, do opositor. Essa palavra diabo aqui não era para ser diabo, era para ser opositor, acusador, no original hebraico, certo? Do grego, tá bom? A Bíblia original, que não é essa. Essa aqui é traduzida pelos padres. É diferente. Ó,
para o diabo e seus anjos, certo? Jesus falou isso aqui por quê? Porque no dia do julgamento de Jerusalém estariam os da esquerda e os da direita, né? Ali os da esquerda seriam jogados no lago, que estavam queimando. E isso estava acontecendo. Com o fogo em Jerusalém, estava queimando ali o diabo, né? Que era o opositor, que era todos aqueles que eram contra o Senhor Jesus, que só opunha contra Deus, é chamado de diabo, certo? Que esse é o significado da palavra diabo, é opositor, é acusador, que é o mesmo Satanás, demônio, tá bom? É isso que Jesus está falando aqui. E você tem que entender estas coisas para você não ser enganado. Entendeu? Você já nasce sabendo, né, nesse mundo, que existe inferno, demônio, Satanás. Quando diz que ele foi lá no inferno, né? Quando fala a palavra que Jesus foi lá no inferno e arrancou a chave da mão a chave da morte e do inferno da mão do diabo, não era um diabo que estava lá, né? Os crentes dizem que o diabo é o chefe, Satanás é o líder dos demônios do inferno, que existe esse inferno cheio de demônios, Satanás é o líder, fazem até vídeo, né? Fazem até filme mostrando para as pessoas. Tudo isso ali são culturas, tudo isso ali são mitologia grega. É para enganar as pessoas que vêm da igreja católica, e os crentes também acreditam, certo? Esse é o inferno dos crentes, não é o que Jesus fala aqui. Aqui Jesus está falando para os judeus. Essa condenação aqui do fogo é para os judeus, não é para nós. Era a destruição de Jerusalém que iria suceder no ano 70. E já aconteceu, certo? Quando ele fala fogo eterno, não é que o fogo vai ficar queimando eternamente, porque se fosse assim, Jerusalém ainda estava queimando hoje, né? O fogo eterno que ele fala, se fosse eterno lá na linguagem literal, então Jerusalém estaria queimando até hoje. Sodoma e Gomorra estaria queimando até hoje, mas não estão. Olha aí, para você ver como era uma força de expressão que Jesus estava usando. Eufemismo, como nós usamos hoje, muitas das vezes, certo? Você diz assim, eu estou morto de sede, né? Quando você está com muita sede, você chega e diz, eu estou morto de sede. Mas você está morto? Não. Você usou o quê? Você usou uma força de expressão para dizer que está morto de sede, mas que você não está morto. Foi só um eufemismo, um exemplo que você deu. Assim Jesus falava com os judeus, né? Porque os judeus, eles falavam com linguagem de figura, coisa que nós não entendemos, mas eles entendem, certo? E é isso que eu estou dizendo para você aqui, ó, sobre o lago de fogo, sobre o diabo e seus anjos. Quando Jesus desceu lá no inferno, que o inferno era a sepultura, eram os cemitérios de Jerusalém, onde estavam os mortos, porque naquela época, o ser humano, por ser alma vivente, não tinha o Espírito de Deus, eles morriam e ficavam ali retidos no túmulo, esperando o dia do juízo final, o dia da condenação, que era no ano 70, né, em Jerusalém, com a vinda de Jesus, para julgar aquele povo. O julgamento final só foi para Jerusalém, e sempre foi para Jerusalém. Desde os tempos de Noé, até Sodoma e Gomorra, até quando os babilônicos destruíram o primeiro templo, depois os romanos o segundo templo, né, em Jerusalém. Isso sempre aconteceu em Jerusalém. Os elencos, né, os eventos de destruição, toda a Bíblia que os profetas profetizavam, todas as profecias dos profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Deuteronômio, como Moisés fala lá no 28, né? Todas essas profecias eram para Jerusalém. Você pode analisar, quando Jesus anunciava o juízo final, a destruição do povo era do povo para Jerusalém, não era para nós, nunca foi para nós, entendeu? E aconteceu no ano 70. E quando Jesus foi lá no inferno, que era um cemitério, onde estavam os mortos ali esperando, né, a sua ressurreição, da vinda de Cristo, ele arrancou das mãos do diabo. Quem era esse diabo? Quem era esse diabo? Era um ser, uma criatura que está lá ainda? Não, é uma metáfora que ele está falando. Quem tinha quem tinha a chave da morte, do inferno, que era a sepultura, era a lei de Moisés, que dava a morte, que gerava a condenação, certo?
que o diabo era Adão. Desde o princípio foi homicida. Desde o princípio ele foi mentiroso, enganador, que mentiu e enganou Eva, para que Eva comesse do fruto, certo? Com sua mente maligna. Todo ser humano hoje que tem uma mente maligna, que trama o mal, que mata as pessoas, é como se fosse um demônio, um diabo. Não é que ele é um ser, uma criatura de chifre, não. É uma metáfora, é um exemplo, é uma força de expressão. Porque aqui não era para ter diabo. Quando fala aqui que ele foi lá e arrancou a mão do diabo, não era para ter. Da mão do opositor, certo? Do enganador, do acusador, tá bom? Você tem que entender essas coisas. Espírito não queima, espírito não sente dor. Se tivesse um inferno espiritual para que os crentes fossem queimar no inferno eternamente, que Jesus fala que ali haverá choro e ranger de dentes, então, nesse caso, a pessoa morria, né, e é enterrada no cemitério e depois ressuscitava. Vai queimar nesse inferno, não tem sentido. Ali, com uma semana, só tem os ossos. Os vermes da terra comem toda a carne vira pó, né? É o que diz a palavra de Deus. Tu és pó, para o pó voltarás. E o espírito sobe para Deus e pronto. Quando a pessoa morre sem Jesus, hoje, ela não tem espírito, ela é alma vivente. O primeiro Adão foi feito que é alma vivente. O segundo Adão, que é Cristo, espírito vivificante. E todos os que têm o Espírito de Deus é um só com Deus, é um só espírito com Deus, certo? Porque nem todos são eleitos para essa graça, nem todos são eleitos para a salvação, para a morada no reino de Deus, nem todos. Muitos vão morrer e ficar no túmulo, retido lá, para sempre. Acabou, não tem espírito, só alma vivente, como os animais são. Os animais são alma vivente. Assim é todo aquele ser humano que não tem o Espírito de Cristo para o levar ao reino dos céus, entendeu? Você tem que entender essas coisas. Quem foi que criou o inferno como um lugar espiritual de castigo eterno? Foi a religião. E os evangélicos adotaram isso. Rinon, do grego, Geena, era o que Jesus usava como força de expressão quando ele falou, né, que iria queimar no fogo do inferno. Quando ele falou para os fariseus sobre Lázaro e rico, que Lázaro no seio de Abraão e rico no... Ali ele estava tirando uma história, um exemplo. Ele estava usando uma força de expressão tirado do livro dos Macabeus ou de Tobias, que tinha na Bíblia dos judeus, e não nessa. Ele não usava essa Bíblia, certo? Quando ele falava de inferno, estava falando de Geena, sepultura, certo? Podemos ver em Judas. Vamos ver o livro de Judas. O que diz aqui no livro de Judas, então? Judas fala o seguinte, ó. Judas diz o seguinte aqui, no capítulo 1 de Judas 7, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Quer dizer, aqui Judas está descrevendo a destruição de Sodoma e Gomorra lá em Gênesis, como nós podemos ver em Gênesis, essa passagem. Gênesis 19 e 24 fala sobre essa passagem, da destruição de Sodoma e Gomorra. Agora, se ele diz que foram condenados a sofrerem ao fogo eterno, para mim, para você, eterno é o quê? É uma coisa que dura para sempre, não é verdade? É eterno. Então, nesse caso, se isso aqui fosse literal, se você ler isso aqui como forma literal, se você não tiver a mente iluminada, você vai entender que Judas está dizendo que até hoje Sodoma e Gomorra está pegando fogo. Mas você sabe que hoje só tem ruínas das antigas cidades de Sodoma e Gomorra, como já passou a reportagem na televisão. É mentira. Mentira de quem diz que tem fogo eterno. Porque falar a palavra eterno aqui, nesse ato judaico, é uma força de expressão. Porque era assim que os judeus se comunicavam, usando eufemismo. E Jesus usava isso. Ele fala aqui, ó, sofrendo a pena do fogo eterno. Quer dizer, se fosse algo literal, como nós acreditamos,
era para Sodoma e Gomorra, até hoje está queimando, ou não era? Não era eterno? Então você pode ver que não passa de uma força de expressão, como nós usamos hoje, certo? Como nós usamos hoje. Quando você diz que está com muita fome, você diz que está com a fome de leão. Comeria um elefante. Eu comeria um elefante. Mas você não come um elefante. É só uma força de expressão. Isso você tem que entender. Entender e entender. Certo? Porque lá em Gênesis 19, 24 fala que choveu fogo do céu e enxofre sobre aquela cidade. Certo? Se fosse eternamente, até hoje estaria queimando. Essa é a verdade. Jesus falava como força de expressão. Eu estou com uma fome de leão. É uma força de expressão. Certo? Os judeus falavam com linguagem de figura. E isso só servia para eles. Não serve para nós. Nós não entendemos isso. Mas nós também usamos essa linguagem. Nós também usamos força de expressão em muitos dos nossos falatórios por aí. Essa é a verdade. Então, mais uma vez, meu amado, em Cristo Jesus, eu venho relatar para vocês as verdades sobre o inferno que os crentes criaram. Que não existe esse inferno de crente que você vai queimar eternamente. Inferno é sepultura. Mais uma vez eu deixo essa explicação para você e que você pesquise, que você analise a Bíblia. E quem morre sem Jesus hoje? E quem não vive a fé em Jesus, como é que fica quando morrer? Quando morrer, vai para o túmulo, para o inferno, né, onde todos nós iremos, só que vai ficar lá. Não tem vida, é alma vivente. Não tem reinamento, não tem glória, não tem nada. Agora, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador e vive a sua graça, o seu evangelho, a sua fé nele, quando você vai para o inferno, quando você morre que vai para o inferno, lá fica só o seu corpo. E como você tem o Espírito de Deus, esse Espírito sobe para o reino de Deus. Sobe para o reino de Deus para reinar com Cristo. Essa é a vantagem de você negar suas vontades, negar este mundo, negar os prazeres da carne, viver em aliança com Deus, né? Você tem um Espírito que esteja em linha com Deus. As pessoas que hoje vivem nos seus atos carnais, na prostituição, no adultério, na criminalidade, né, praticando esses males no mundo, é porque estão em linha com o mundo. Eles não têm o Espírito de Cristo. O Espírito deles vive em linha com a carne, com o mundo. Então, parte para praticar o mal. Entendeu? Eles estão desordenados. Por isso que as pessoas se manifestam como demônios. Por isso que as pessoas ficam doentes, desgraçadas, viram lésbicas, homossexuais, por causa do espírito deles que não está em linha com Deus, está em linha com a carne, com os desejos da carne, e isso vai condená-los, mas não a um inferno de fogo, não, vai condená-los à morte eterna, porque existe a vida eterna e a morte eterna. A morte eterna é quem morre sem o Senhor Jesus, que não teve linha com ele e fica lá, retido para sempre, não tem vida, não tem glória, não tem nada. Isso é uma grande desgraça. Essa é a verdade. Bom, e eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade maravilhosa. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus.